Pode ir. A paz do Senhor para todos, para todas. Com muita alegria estamos entrando em mais um trimestre, que é o segundo desse ano. Hoje da igreja, o pastor Milton Heleno nos concedeu a oportunidade, nos convidou para estar efetuando essa primeira aula deste segundo trimestre. Eu quero compartilhar com vocês essa lição, que Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração dos cristãos. E o comentarista dessa lição é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Ele é segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira de Uberlândia, Minas Gerais. Ele que é o comentarista dessa lição. E é um dos livros na Bíblia que a maioria das pessoas, sabem. Tem na casa, no quarto, perto da geladeira, na cozinha, sempre a parte mais amarela da Bíblia que fica é o Salmo 91, Salmo 121. E hoje nós vamos fazer o estudo da lição de número 1, que é o Salmos, um guia devocional para o... Como de costume, a nossa irmã, essa bênção, a Ana Laura, vai estar fazendo a leitura aplicada, quais são os objetivos dessa lição, que é para você poder saber qual é o foco, o que você vai mergulhar nesta manhã, amém? Então eu passo para a Ana Laura estar fazendo a leitura. Texto áureo. Cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz do canto. Salmo 98, verso 5. Verdade aplicada. O livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Objetivos da lição: apresentar uma visão panorâmica dos Salmos, mostrar a importância dos cânticos e destacar alguns termos específicos dos Salmos. Texto de referência: Salmo 42, 1. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Salmo 44, 1. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que realizastes em seus dias, nos tempos da antiguidade. Salmo 45, 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Olha que beleza. São 3 salmos que o pastor Adriel cita aqui para colocar como texto de referência. É em cima dessas referências que a gente vai fazer o comentário. E como a Ana Laura leu, a gente tem um objetivo aqui, apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. Porque aqui a gente vai estudar que existe o que significa Salmos. Na verdade, Salmos é um livro só, mas é composto de 5 livros. Existem salmos que falam de Jesus, salmos que falam de lamento, salmos que falam de luta, salmos que falam de conforto. É por isso que a gente vai estudar sobre salmos nesta manhã. E o tema, aqui a introdução, eu vou ler, e a Ana Laura vai ler o tópico 1, que é título, divisão do livro e autores. Para vocês verem que no primeiro tópico vai falar que os salmos têm título, tem divisão do livro de autores. Ela vai ler o tópico 1 e na sequência o 1 para a gente fazer o comentário. Eu vou ler então a introdução. É provável que a maioria dos cristãos tenha recorrido ao livro de Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. Por isso que tem essa revista, que é para a gente conhecer, porque a gente depende muito do livro de Salmos. Vou passar agora para a Ana Laura, ler o tópico 1 e o 1.1. Título, divisão do livro e autores.
Neste tópico, analisaremos o título, a divisão e os prováveis autores do livro de Salmos. Título: a palavra Dehilim, hebraico, significa louvor e por isso podemos traduzi-lo como o livro dos louvores. Dehilim é o livro dos Salmos. Trata-se de composições métricas do Inário de Israel, conforme descreve Matthew Henry. Embora cantar seja bem a voz da alegria, a intenção das canções é de uma latitude muito maior, auxiliar a memória e expressar e incentivar todos os outros afetos, bem como a alegria. No livro de Salmos, encontramos a enunciação de diversos sentimentos: alegria e tristeza, desejo de intimidade e proteção do Senhor e exaltação dos seus feitos. Este livro, divinamente inspirado por Deus, não se resume a uma canção. Os versículos de Dehilim, Salmos, ensinam, alertam e trazem à memória os feitos e agir de Deus. Percebemos que o louvor genuíno deve fazer parte da vida do cristão. Por intermédio do louvor, exaltamos a Deus por sua soberania e seus feitos. Aí está. E nessa lição, eu quero agradecer já as pessoas que aceitaram o desafio, que foi responder as perguntas. Diante de tanta dificuldade, diante do que estamos vivendo nesse tempo presente, nós, como amantes da Bíblia, a gente aceita. Então eu quero já parabenizar as pessoas que já responderam o questionário. Quero apresentar os professores, além do pastor, nosso pastor Milton Heleno, o evangelista Cláudio. Quero apresentar os outros professores que estão aí, a evangelista Joeleiva, tá bom? O Michel, professor da Mocidade, os superintendentes também que a gente tem, tá bom? Então quero parabenizar o trabalho de vocês, a ausência de vocês, assim, fisicamente, mas espiritualmente nós continuamos unidos. Quero agradecer a participação de todos vocês por essa primeira lição. Mesmo diante da dificuldade, a igreja ela não para. E o pastor está nesse empenho, nessa luta, junto com a sua família, para batalharmos juntos. Quando ela leu aqui sobre título, o Dehilim, que significa louvor, os Salmos, ele é a harpa de Israel. Ele não contém capítulos. Salmos, você não lê, você abre a Bíblia no capítulo 23. Então você fala Salmo 23. É como você pegasse a harpa para louvar, e vamos supor, vamos louvar o hino 1 da harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuva de graça. Vamos abrir a harpa no capítulo 1. Não, fala assim, vamos abrir no hino 1. É igual os Salmos. Salmos não tem capítulo, por ser um livro poético, não tem versículos, tem verso. Porque a poesia não tem versículo, poesia tem verso. Então, por isso que o título é Louvores de Israel. E quando ela leu aqui, a gente vê que Salmos, ele tem salmos de conforto, salmos messiânicos. 10% dos salmos são messiânicos. Um dos salmos messiânicos que tem, que fala sobre título, é o Salmo 22. E Salmos foi escrito há 300 anos antes de Jesus nascer, foi escrito Salmos. E o Salmos 22 é um salmo também muito conhecido. É um salmo que, não sei se a Ana Laura está aí com o Salmo 22, para ela dar início, para ler, só para você ver o que é um salmo escrito quase 1000 anos antes de Jesus nascer, como que é Deus que colocou no coração dessas pessoas para poder ler. E quem é o compositor, o autor desse hino, desse salmo? É nada mais, nada menos do que o rei Davi. Olha o que ele escreveu sem saber, sem conhecer e saber que Jesus ia vir. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel.
Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Amém. Você vê só que antes de Jesus nascer, esse versículo aqui Jesus citou. Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Então você vê que é messiânico. É algo muito bonito da gente meditar. Por que um livro tão desse? E se para você saber algo que é para a gente marcar, no livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, né, que vocês sabem que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio, quem fala mais é Deus. Ali é falado sobre como Deus fez, o que Ele manda falar. O livro de Salmos é o livro que mais o homem fala. Aqui é onde quem fala mais é o ser humano, porque aqui é um homem que compõe, ele que fala. Ele fala das dificuldades, ele fala da alegria, ele fala de tudo que ele passou. Até quando eles estavam cativos em Babilônia, no Salmo de número 110, até no Salmo 110 ele fala. O Salmo 137, até lá. Eu vou pedir para a Ana Laura ler uma parte do Salmo 137 para você ver como é difícil. A gente quer estar na igreja, que a gente quer estar no lugar da gente estar e não pode estar. Olha o que sentia o povo de Israel no Salmo 137. O Cântico dos Cativos. Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e aqueles que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: Cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Amém. Olha só o que ela leu. Nisso eu faço uma alegoria para falar para você, ó. Aqui eles estavam junto aos rios. Aí eu falo de mim, da minha esposa, da minha filha Isadora. Eu fico pensando em você junto aos cômodos da sua casa, juntos ao seu quarto, juntos ao quintal da sua casa. Você se assentou se lembrando da congregação Bela Vista, ou da igreja onde você congrega, talvez se você vê essa mensagem. Você ficava se lembrando, poxa, como que era gostoso ver a mocidade cantando aqueles hinos da harpa, aquele grupo, as crianças louvando, ver os varões cantando, os obreiros lendo a palavra oficial, eu pedindo uma oração de fé, eu indo lá pedindo oração. Como que eu lembro? Isso é o que o Israel lembrava em Babilônia. Isso tem um sentido figurado da gente, longe da congregação. Olha como é difícil. Aí o pessoal pede assim, vamos fazer o culto. Como que eu vou fazer se eu não posso estar lá? Se eu estou preso? Lá eles eram cativos da Babilônia. Hoje nós estamos cativos por causa de leis governamentais, leis estaduais e um monte de coisas que nos proíbe, que nos imune de estar presente diante da igreja. E aqui eles estavam vivendo. Eu fico pensando de você, como seria bom. Olha a falta como é que é. Nesse salmo eu fico me lembrando, muitas pessoas sentindo falta de um aperto de mão, que hoje não pode dar, um abraço. Como que faz falta para você ver o valor de um abraço que um abraço tem? Como significa tão alto um abraço de uma pessoa, um aperto de mão de uma pessoa. Como faz falta você, hoje eu fui questionado ainda pela manhã, por que que mendigo não se contamina? Por que que morador de rua não se contamina? Mas porque ninguém chega perto. Poucas pessoas chegam perto. Poucas pessoas se aproximam. O valor que é de um aperto de mão para uma pessoa. O valor de um abraço que ninguém se aproxima mais. Jesus se aproximou de uma pessoa que estava caído. De uma pessoa que foi roubado. Passou o sacerdote, passou o levita, todos fizeram vista grossa, e Jesus foi lá e pegou um que ninguém queria. Mas isso é Salmos, para a gente meditar. Agora nós vamos para o tópico 1, 2, que é a divisão do livro.
Por favor, irmã Ana Laura, divisão do livro, tópico 1, 2. É comum considerar a divisão do livro dos Salmos em 5 livros, que começam respectivamente no Salmo 1, 42, 73, 90 e 107. David Howard Jr. destaca uma interessante observação feita por Gerald Wilson sobre o livro. Começar com um salmo que exalta a relevância da meditação na palavra de Deus e encerrar com uma exortação a todos para louvar ao Senhor. Assim, a vida deve ser vivida, pautada na palavra de Deus e para a glória de Deus. Olha que maravilha! Você vê só o que é, como que é sábio em falar como que se começa um salmo. E a gente fica aqui olhando o salmo de número 1, como que ele se inicia. Bem-aventurado, e fala mais do que feliz é o varão, ou seja, é a pessoa que anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda. Aí ele estava falando assim, ó, é feliz, é mais do que feliz. Aí é como é que ele está falando assim, com quem você está andando? Se você não é feliz, veja com quem você está andando. É isso que ele está querendo dizer aqui. E é a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. E quando ela leu aqui, que ele se divide, o primeiro livro de Salmos vai do Salmo 1 até o 41. Aí vai do segundo livro do 42 até o 72. Terceiro livro do 73 até o 90. Até o 89. O quarto livro do 90 até o 106. E o quinto livro do 107 até o 150. Por isso que é 5 livros a divisão desse livro aqui. Porque na verdade são muitos autores que a gente vai ler. E tem uma parte aqui na orientação didática que eu vou ler para você, que fala que o John comentou sobre a divisão desses 5 sessões de livros, que cada livro termina com uma doxologia acrescentada pelos compilados do Salmo 150. Evidentemente é a doxologia do 5º livro e de todo o saltério. Na outra ponta, o Salmo 1 provavelmente foi composto, ou ao menos agora funciona, como uma introdução para a coleção inteira. E essa divisão em 5 partes pode ter tido a intenção de ser um eco, ou um tributo aos 5 livros do Pentateuco, a base da revelação do Antigo Testamento. Você vê que interessante sobre isso? Como é bonito de saber sobre a divisão, que a gente muitas das vezes não sabia, mas o livro de Salmos, que na verdade é Terrilim, é um saltério, é uma harpa, por isso que é um saltério. Salmos é um saltério, é uma harpa. Por isso que o saltério, por isso que o nome daquele instrumento que a gente pega de livro é harpa. Por quê? É como um louvor, é um saltério. Por isso que Salmos é saltério. Então, por isso que é as 5 divisões do livro. Mas vamos continuando, nós vamos ler agora o tópico 1, 3. O tema do 1, 3 é autores. É importante ressaltar que nem todo salmo é de autoria de Davi. Talvez por ser mais conhecido e atribuído a ele um maior número de salmos, 73 para alguns comentaristas, é que seja comum denominar salmos de Davi. Porém, há salmos cuja autoria é desconhecida, ou sem consenso entre os estudiosos. 50 salmos segundo a Bíblia da Escola Bíblica. Como os salmos 1, 2, 10, dentre outros. Outros autores são Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã, filhos de Corá. Assim, o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diversos momentos para registrar que, independente dos contextos e épocas, o Senhor Deus é digno de adoração em todo o tempo e dele somos dependentes. Olha só, autores. A gente vê que tem gente desconhecida
que a gente não sabe o nome, mas Deus colocou para eles comporem, momentos difíceis que eles comporam. Então, o que eles viviam, eles cantavam, eles pediam. Salmo, Davi, ele fez muitos louvores pedindo livramento, até do próprio filho. E tem salmos aqui que Mateus citou, que Marcos citou, Lucas citou, Paulo, quando pregava no capítulo 2, em Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 32, eu vou pedir para a Ana Laura ler, abrir Atos 2, a partir do versículo 32, que daqui a pouco ela vai ler para vocês como que Salmos, ele é tão importante. O Salmo 110 está escrito assim, ó, Salmo 110, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo, domina o meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o vinho do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por favor, Ana Laura, lê para nós aí Atos 2:32 em diante. Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Amém. Tá vendo? O Salmo 110 já disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Olha só, Pedro, ele pregava o que ele lia. Isso é um belo exemplo para mim. Eu tenho que pregar o que eu estou lendo, não o que eu estou imaginando que é. Porque Pedro pregava o que ele lia. Tanto que aqui agora mesmo, essa que ela leu agora, é uma mensagem que ele estava ministrando. Mateus citou isso, Marcos citou, Lucas citou, e nós também podemos citar. Então, por isso que ela leu aqui sobre os autores, quem que escreveu, que foi Davi, que foi Salomão, que foi os filhos de Corá, que foram pessoas que, na verdade, deixaram histórias, foram inspirados pelo Espírito Santo. Que a Ana Laura leu ali, assim o Espírito Santo inspirou e conduziu diferentes pessoas em diferentes momentos. Cada um de uma cidade, cada um em um tempo, cada um em um lugar, mas tudo inspirado pelo Espírito Santo. Hoje eu estou aqui tendo o privilégio de estar no lar do anjo da igreja, junto com a filha dele me ajudando, e você está aí desse outro lado, vendo, também participando. Então eu creio que por intermédio dessa palavra, tanto eu como os que estão aqui presentes, como você está aí, está sendo inspirado pelo Espírito Santo para falar, para mandar uma mensagem, para usar seja o WhatsApp, seja o Face, mais uma palavra de força e de vitória. Então nós vamos agora para o tópico de número 2. O tópico de número 2 vai falar as principais características do livro. O livro de Salmos é classificado como literatura poética hebraica, com conteúdo caracterizado por expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica, como comentou Esdras Bento. O que não significa que são textos fruto da imaginação humana. Escritores inspirados por Deus fizeram uso de vários recursos estilísticos para transmitir a mensagem. Olha essa passagem aí, ó, principais características do livro. Porque às vezes a gente não entende o que ele quis dizer,
E a gente fica questionando, mas de onde que ele arrancou isso? Mas ela leu aqui, ó. Conteúdo caracteriza por expressões. É a forma dele se expressar. Por exemplo, ele usava a língua que ele tinha, o vocabulário que ele tinha, a cultura que ele tinha. Por exemplo, hoje a gente lê que Josué orou e o sol parou. Ou seja, Josué, Deus, ele orou e na verdade o sol não se pôs. Como que se o sol se movimentasse. Hoje a gente tem tecnologia para falar que na verdade o sol não se movimenta, quem se movimenta é a terra. Mas a gente fica falando, mas por que ele usou isso? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não é que ele se arrependeu, ele mudou a forma, ele mudou o jeito. Então a linguagem que se tinha, que se traduziu da Septuaginta, que na verdade pode nos deixar meio preocupados com o que está escrito. Por isso que ela leu aqui agora, no tópico 2, sobre as características do livro. Tá bom? Então, para a gente não passar pela nossa mente, será que é verdade? Então, vamos estudar, vamos mergulhar. Eu sei que eu estou diante de pessoas aqui que são participantes da EBD, que gostam de estudar. Talvez você vai entrar no Face agora e já viu domingo passado o seu pastor, o nosso pastor ensinando, e hoje você está vendo esse pequeno aqui passando para você. Mas talvez você não seja aluno, mas vá. Vai lá ver que lá tem coisa boa. Como disse um certo irmão, outro irmão, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele disse, vem e vê. Talvez passe pela mente, pode vir alguma coisa boa da EBD? Vai e vê. Vai lá que você vai ver que tem coisa boa. Tem professores lá que estudam, que estão participando, tem alunos que participam também. Eu aqui cheguei para ajudar os professores que estão mergulhando na palavra de Deus. Então acredita, tem coisa boa na EBD, tem coisa boa na quarta-feira, isso vai passar. Eu creio que em breve, e a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Eu creio que vocês vão dar mais valor do que é um culto, do que é uma paz do Senhor cumprimentando o seu próximo, do que é um abraço no final do culto do seu pastor, que hoje talvez você tenha, não tem, mas você vai voltar a ter. Então veja bem as características, porque vale a pena estudar a Bíblia. Vamos então para o tópico 2.1, a poesia hebraica. Não apenas no livro de Salmos encontramos poesia, mas também em outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo 15, do 1 ao 19, Deuteronômio 32, Juízes 5, do 1 ao 31. Como comentado na Bíblia de Estudos Palavras-Chave, trata-se de uma poesia diferente de nosso tempo, pois não envolve a rima de sons, mas a rima de pensamentos ou ideias. Encontramos em vários salmos a descrição de sentimentos intensos e como os escritores lidaram com os mesmos. Olha só, o que ela leu, a poesia hebraica. É diferente do nosso tempo, não é combinando, não é rima. Mas na verdade é uma poesia que eles fazem como um poema, porque eles cantam, eles têm ritmo, eles têm pausa, eles meditam, eles não falam no Pentecoste, no Pentecostal, eles cantam com autoridade, mas de forma poética. Agora pensa como que não era o Salmo 115 de forma poética. E olha que esse salmo aqui não é arrancado das outras Bíblias, não. Mas aqui ele fala, ele corrige, ele ainda fala quem é esse tipo de pessoa no Salmo 115. Eu vou pedir para a Ana Laura ler o Salmo 115 para você ver como é que é a correção. Como que ele caracteriza esse tipo de pessoa. Como que eu era quando eu tinha meus 26 anos. Eu era esse tipo de pessoa aqui, ó, que está no Salmo 115. Por favor, Ana Laura. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Porém o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe aprouve. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens.
Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Amém. Olha só quem eu era.